Bem, boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Ai, quero meu lápis. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 6 de maio de 2024. E nesse horário, né, das 16 horas, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, essa publicação de Allan Kardec. E nós estamos estudando a questão, hoje vamos iniciar a questão 473, que trata dos possessos. Eu mandei para vocês, né, pedi para vocês pegarem aí o Livro dos Médiuns, a Gênese, coloquei aí as citações direitinho, tá? Para a gente vai ter que dar uma olhadinha nisso daí. Hoje também é aniversário do nosso irmão Menezes, né? Menezes está fazendo mais uma primavera. Pessoal, todo mundo aí mandou abraços aí para o Menezes, né? Está fazendo 15 anos o Menezes, tá, gente? Oi? 15 anos. Quantas vezes? Ele aí, ó. Parabéns, parabéns. 15 anos, 15 anos. Que beleza. Que beleza, um adolescente. Nosso amigo, adolescente. Que bom, gente. Está começando a caminhada. Bem, meus irmãos, antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, as bênçãos que temos recebido, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, equilibrando as nossas energias, nos dando ombros fortes para que cada um possa prosseguir em nossa caminhada, né? Para que a gente possa cumprir com as nossas obrigações, nossos deveres, que a gente possa buscar cada dia se melhorar cada vez mais, através da autoevangelização. E hoje, em especial, vamos pedir ao Senhor as suas bênçãos para dois amigos. Uma para o nosso irmão Menezes, que está fazendo aniversário, e outro para a nossa irmã Luzia. Luzia Quinelato, que estuda com a gente, e que ela fez aniversário ontem, a Luzia. É que ela acho que ainda não chegou. Tá, Luzia aí, ó. Luzia, ó. Parabéns para você. Bote a Luzia aí. Obrigada, Rose. A Luzia está fazendo 12 anos, tá? 15, Luzia. A Rose é danada, hein? Está entregando a idade de todo mundo aí. Pois é. É verdade. Luzia, um beijo no coração, minha amiga. Que Deus te abençoe, Deus te ilumine, te envolva com a abençoada misericórdia dele, tá? Que você seja muito feliz. Mandei uma mensagenzinha lá para você. Eu tenho que botar a Luzia no nosso grupo. Obrigada. E botar a Luzia no nosso grupo de evangelho. Depois vocês mandam os parabéns para a Luzia. Bom, parabéns, Luzia. Muitas felicidades. Obrigada, Rose. Então, meus irmãos, está chegando aqui o nosso horário. Vamos aí iniciar o nosso estudo. Já fizemos aí a nossa prece, já pedimos a Deus a bênção para nós, para os nossos irmãos, para os nossos amigos. Graças a Deus. O Senhor vai iluminar todos nós. Bem, eu vou começar a ler aqui Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E aqui nós vamos tratar dos possessos, né? Um nome assim meio pesado, mas que traz para a gente muitos ensinamentos. Então, Kardec faz a seguinte pergunta, questão 473. Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é,
introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado desse corpo. Aqui tem duas palavras que a gente tem que destacar nessa pergunta. A primeira palavra é temporariamente. Temporariamente. Tá? E a outra, ele é tomar, introduzir-se. Né? Tomar, introduzir-se. E olha o que eles dizem: o espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Porque no passado a gente acreditava, né, que o espírito entrava no nosso corpo e, tomava posse desse corpo para o resto da vida. Para o resto da vida. Então, eles vão dizer: o espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se com o espírito encarnado. Quando acontece essa identificação? Essa identificação acontece pela simpatia. Agora, essa simpatia ele olha para a gente assim: nossa, que pessoa simpática essa, bonitinha, lourinha, moreninha, olhos assim. Não, é simpatia de gostos, né? De interesses. É a tal da afinidade. Estabelecendo o quê? Uma sintonia. Então, identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus. Aí, a fim de obrar com ele. Repare, a fim de obrar com ele. Então, ele não está dizendo aqui que esse espírito vai obrigar o outro a fazer alguma coisa. Ele está dizendo que ele vai obrar com ele. Obrar quer dizer trabalhar, né? Fazer algo. Então, ele vai trabalhar junto a ele. Os dois vão trabalhar juntos. E por que vão trabalhar juntos? Porque simpatizam um com o outro. A gente não vê, vamos olhar para o lado negativo. Às vezes, um companheiro chega e diz assim: nossa, tá vendo aquele sujeito ali? Ele mora numa casa bonita, pintou o muro dele, está todo pintadinho. Vamos lá pichar o muro dele? Aí outro diz: poxa, vamos embora, eu tenho um tubo de tinta vermelha. Aí outra assim: eu tenho um tubo de tinta verde, vamos lá. Os dois estão indo obrar juntos. Porque se não houvesse sintonia, eu diria: pronto, que é isso, rapaz? Olha lá, o rapaz acabou de pintar o muro da casa. A gente não pode fazer isso. Isso é crime, né? Isso é prejudicar o nosso semelhante. Não são pessoas que se identificam. Se um falasse isso para o outro, não haveria o quê? Identificação. Mas quando um diz assim: eu levo a tinta vermelha, e outro diz: eu levo a tinta verde, significa o quê? Que eles se identificam. Vão obrar juntos. Então, ele diz isso aqui: o espírito não entra em corpo como entra numa casa. Identifica-se, esse identifica-se, é bom sublinhar, com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus defeitos e qualidades, a fim de obrar
com ele. Ele também quis dizer uma outra coisa aqui, olha só. As qualidades são as mesmas. Então, também pode ter possessão pelo lado positivo? Pode, e a gente vai ver isso. O encarnado é sempre quem atua, afinal, ele está encarnado, né? Conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Então, o encarnado, ele tem um corpo físico, ele vai lá trabalhar, ele vai lá fazer, sobre a matéria que se acha revestido. O espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado pela sua existência material. Então, eu não um espírito que quer possuir outro, ele não pode tomar o corpo do outro e fazer daquele corpo uma moradia dele, afastando o outro, mandando o outro lindo, não sei para onde, e o corpo agora é meu. Não é assim que funciona. Tá? Essa possessão não pode durar muito tempo. Ela pode ser intermitente. Então, por exemplo, ele se apossa, né, toma o domínio do outro, aí fica 3, 4 dias. Tem que se afastar. Se afasta, fica um tempo fora. Daqui a pouco, o que ele faz? Ele volta novamente. Jesus já falava sobre isso, lembra da casa vazia? Quando o espírito se afasta, por algum motivo, no caso foi Jesus que fez com que o espírito se afastasse. Aí, para quê? Para dar um tempo para a pessoa que está subjugada dar uma respirada e pensar em alguma coisa, né? Esse espírito vai, passa um tempo afastado, daqui a pouco ele retorna. Se ele retornar, encontrar a casa vazia, sem virtudes, limpa, sem nenhum conhecimento, está limpa, não tem nada. Enfeitada, enfeitada o quê? Cheia de vaidades, ele vai buscar outros espíritos para ajudá-lo na reconquista. E aí a subjugação se torna pior. Jesus alertava isso, né? Lá no Evangelho. Ele chama atenção para esse tipo de coisa. Então, aqui, eu vou pedir para a gente, só para nós fortalecermos bem essa ideia da possessão, vamos pegar o livro A Gênese, aqui, ó. A Gênese, capítulo 14, item 47, dos fluidos. Todo mundo já pegou, né? Eu botei aí no... Ele diz assim, na obsessão, o espírito age exteriormente com auxílio de seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado. Ele identifica como? Da forma que foi dito aqui, tá? Da forma que nós dissemos aqui. Há uma identificação. Identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus. É o que está na questão 473 de O Livro dos Espíritos. Então, uma obsessão espiritual exteriormente com auxílio do seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado. Então, a gente pode até na Gênesis botar lá, ó. Livro dos Espíritos, 7473. Este último, que é o encarnado, encontra-se, então, enlaçado como
em uma rede e forçada a agir contra a sua vontade, quando essa obsessão já se tornou avançada. Porque depois que ela se torna uma subjugação, o indivíduo perde. O indivíduo perde, tá? Porque tudo começa suavemente. Você quer ver uma coisa? Quando um sujeito decide, né, vamos dizer assim, seduzir um jovem oferecendo a ele drogas. Deixa eu só botar uma coisa aqui. Oferecendo a um sujeito drogas. Ele começa como? Oferecendo, né? Sendo muito gentil. Aí ele toma, meu amigo, né? Leva para você, que beleza. Aí você que maravilha, muito meu amigo. Aí o sujeito começa a usar a droga oferecida gratuitamente. Quando o sujeito se torna um viciado, o presente acaba. O presente acaba. E aí começa o quê? A cobrança. Não é assim? A cobrança. Então você quer, você paga. Ou então, se você não tem dinheiro para pagar, você faz o que eu quero que você faça. E aí, muitas vezes, a pessoa começa a fazer coisas para atender à vontade do outro. Não é assim que acontece com muitos jovens? Então, no início é presente. Para quê? Para fazer a conquista da pessoa. Fulano é legal, fulano é bacana, né? É meu amigo, gosta de mim. Aí a pessoa, né, fica toda animada. Gente, muito legal. Depois que a pessoa está dominada, ele vai fazer o quê? Ele vai aqui, ó. Ele diz aqui, ó. Este último encontra-se, então, enlaçado, como em uma rede, e forçado a agir contra a sua vontade. Entendeu? Então, não. Aí é difícil você se libertar, porque o outro não deixa você se libertar. Né? Não deixa. A possessão, aí ele diz aqui, este último encontra-se, então, enlaçado como uma rede forçada a agir contra a sua vontade. Porque aí o outro sugere a ele as coisas mais absurdas que ele não quer fazer. Mas ele diz assim, ora, agora você vai fazer. Você vai fazer. Né? E tem a tal da dívida, né, que às vezes o outro acaba se enrolando. Na possessão, em lugar de agir exteriormente, o espírito livre se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Faz eleição de domicílio em seu corpo, sem, contudo, este o deixe definitivamente. O que não pode ter lugar senão com a morte. Tá? Ele passa, vamos dizer assim, a fazer aquela pressão mais contundente sobre o outro. No caso da possessão, ele passa a dominar a mente da pessoa, mas também passa a dominar o corpo da pessoa. Porque dominando a mente, ele domina tudo, né? Dominando a mente, ele domina tudo. A possessão é, pois, sempre temporária, aquilo que eu falei, intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar e a dignidade de um espírito encarnado, tá?
atentando que a união molecular do perispírito e do corpo só pode operar no momento da concepção. Então, só pode ter essa união entre o perispírito e o corpo no momento da concepção. Bom? Aí ele vai dizer aqui, o espírito, na posse momentânea do corpo, serve-se dele como do seu próprio. Fala por sua boca, vê pelos seus olhos, atua com seus braços, como se tivesse feito de sua vivência. Não é mais como na mediunidade psicofônica, na qual o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento de um espírito desencarnado. É este último, ele próprio, que fala e que atua, se o tiver conhecido em vida, reconhecê-lo-á pela sua linguagem, sua voz, pelos seus gestos e até pela expressão de sua fisionomia. Aí o 48, né? A obsessão é sempre uma ocorrência de um espírito malfeitor. A possessão pode ser a atuação de um bom espírito. Então, olha que uma coisa interessante. A obsessão é sempre a atuação de um espírito obsessor. Nenhum espírito bom promove uma obsessão. Isso é interessante. Nenhum espírito bom promove uma obsessão. Mas olha só o que ele diz aqui. A possessão pode ser a atuação de um bom espírito que quer falar e, para causar maior impressão em seu ouvinte, tome emprestado o corpo de um encarnado, com autorização dele, que lhe empresta voluntariamente, como se emprestasse sua veste. Isso se faz sem nenhuma perturbação, nem mal-estar. E, durante esse tempo, o espírito se encontra em liberdade, como num estado de emancipação, e, mais frequentemente, ele se coloca ao lado de seu substituto para escutá-lo. Então, a obsessão só pode ser praticada por espírito mau. Mas a possessão pode ser também realizada por um espírito bom. Quando o espírito possessor é mau, quer dizer, nós temos os possessores bons. Quando o possessor é mau, as coisas se passam diferentemente de quando ele é bom. Ele não toma emprestado o corpo, mas se apodera, se o titular não possui força moral, ali resistir. Ele faz por maldade para com o dito, a quem tortura e martiriza de todas as maneiras, até querer fazer com que pereça, seja pelo estrangulamento, seja colocando no fogo, seja em outros lugares perigosos, servindo-se dos membros, dos órgãos e do desditoso paciente. Insulta, difama e maltrata os que o cercam. Libera-se a essas excentricidades e atos que tenham todas as características de loucura furiosa. Então, a gente vê aí como a possessão ela pode ser boa ou como ela também pode ser má. Então, a possessão ela tem essas duas características. Mas a obsessão não. A obsessão é sempre o espírito mau. Então, às vezes a gente fica pensando assim, poxa, quer dizer que a possessão que a gente acha assim, uma coisa pior, ela pode ser boa também? Pode. Então, a possessão pode ser praticada por um espírito bom ou um espírito mau, possessão. Mas a obsessão somente por um espírito mau. Então, isso é muito interessante, tá? Tem uma outra questão aqui, deixa eu só... que ele falou aqui, eu ia ver ela mais à frente, mas eu vou ver ela aqui, porque ele disse assim, na Gênesis, vou voltar aqui.
Ele o faz por maldade para com o dito a quem tortura e martiriza de todas as maneiras, até querer fazer com que pereça, seja pelo estrangulamento, seja colocando fogo em outros lugares. Ah, tá. Desculpe. Eu vou começar no segundo parágrafo do item 48. Segundo parágrafo do item 48 de A Gênese, no capítulo 14, os fluidos. Olha só, quando o espírito possessor é mau, as coisas se passam diferentemente. Ele não toma emprestado o corpo. Lembra que quando ele falou quando o possessor vem, ele toma emprestado o corpo e o encarnado cede o corpo voluntariamente, porque confia nele, sabe que ele é bom, que ele não vai fazer besteira. Mas aqui ele diz aqui, ele não toma emprestado o corpo, mas se apodera. Se o titular não tiver força moral ali resistir. Vamos dar uma olhadinha aqui no livro dos médiuns, na questão 254. 254. 254, eu botei aí a pergunta 5, tá? 254, pergunta 5. Quinta pergunta, tá? A pergunta 5 é assim, 254. Não se pode também combater a influência dos maus espíritos moralizandos? Vamos lá para o final da pergunta 5. Final da pergunta 5. Todo mundo achou? Questão 25, item 254, quinta pergunta, mas eu quero o final, o último parágrafo da questão da pergunta 5. Todo mundo achou? Último parágrafo? A questão, gente, a questão Sim. tem 254 de O Livro dos Médiuns. Aí está lá, primeira pergunta, segunda pergunta, terceira pergunta. Aí tem a quinta pergunta. Último parágrafo da quinta pergunta. Diz assim: demais, o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos está na razão da sua superioridade moral. Olha o que ele disse aqui na Gênese, que o espírito mal se apodera do corpo dele se ele não possui força moral para lhe resistir. E aqui, no último parágrafo da quinta pergunta do item 254, ele diz: o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos está na razão direta da sua superioridade moral. Ele não domina os espíritos superiores, nem mesmo os que, sem serem superiores, são bons e benevolentes, mas pode dominar os que lhes são inferiores em moralidade. Então, o sujeito que é inferior em moralidade, esse ele pode dominar. Esse ele pode dominar. Entendeu? E o que é interessante aqui, que ele diz, ele deixa bem claro aqui. Ele diz assim, ó, não precisa você ser superior. Entendeu? Porque ele diz aqui, ó, ele não domina os espíritos superiores, nem mesmo os que, sem serem superiores, são bons e benevolentes. Então, o sujeito não precisa ser superior para fugir da obsessão, da possessão. Basta ser bom e benevolente. Bom e benevolente. Então,
Não é uma coisa impossível para a gente fazer, porque a gente diria logo assim, ó, olha isso aqui, então não adianta eu fazer esforço, porque ele disse que somente os superiores podem resistir ao mal. Não. Ele disse aqui, nem mesmo os que, sem serem superiores, que é a maioria, são bons e benevolentes. Basta você ser uma pessoa boa e benevolente. Mas pode dominar. Os que lhes são inferiores em moralidade. Agora vamos dar uma olhadinha na 279. 279. A gente vai percebendo o quê? Não é uma coisa impossível da gente fazer. Ninguém exerce, está lá na parte 2ª, capítulo 25 das Evocações, 279 de O Livro dos Médiuns. Ninguém exerce ascendente sobre os espíritos inferiores, senão pela superioridade moral. Ninguém exerce ascendente sobre os espíritos inferiores, senão pela superioridade moral. Não adianta gritar, jogar o evangelho na cara dele, não adianta. Só a superioridade moral pode vencer os espíritos, pode dominar os espíritos. É questão 279, tá? De O Livro dos Médiuns, 279. Ninguém exerce ascendente sobre os espíritos inferiores, senão pela superioridade moral. Os espíritos perversos, olha só, sentem que os homens de bem os dominam. Eles sentem que os homens de bem os dominam. Contra quem só lhes oponha a energia da vontade, espécie de força bruta, eles lutam e muitas vezes são os mais fortes. Alguém que procurava domar um espírito rebelde unicamente pela ação da sua vontade, respondeu o espírito para aquele que estava tentando dominá-lo: deixa-me em paz com teus ares de mata-mouros. Mata-mouros quer dizer fanfarrão, valentão, que não vales mais do que eu. Olha o que ele está dizendo. Que não vales mais do que eu. Dir-se um ladrão a pregar moral ou outro ladrão. Dir-se um sujo querendo falar do mal lavado. Né? Hoje em dia a gente usa essa expressão. Olha só, o nome de Deus só tem influência sobre os espíritos imperfeitos quando proferido por quem passa pelas suas virtudes, por quem possa, pelas suas virtudes, servir-se dele com autoridade. Mas e se for um religioso? Só se ele for um homem moralizado. O título de religioso não significa nada. A gente sabe disso, né? A gente sabe disso. Essa semana apareceu aí das redes sociais, né? Um religioso aconselhando casais. As coisas mais loucas do mundo. Mais louca, tá? E falando sobre violência contra a criança, diz ele assim, o senhor dito religioso, que uma criança de 6 anos, quando sofre abuso sexual, muitas vezes ela é culpada.
Porque essa criança, demonstrou interesse, facilitou. Tá? Discurso de um religioso. Tá? Né? O pessoal alucinou. Criança de 6 anos que sofre abuso sexual, muitas vezes ela é culpada, porque ela facilitou para o pedófilo. Então, uma criatura como essa, como é que ela vai mostrar ascendência sobre um espírito inferior? E interessante que ele diz aqui, eles sentem, tá? Eles sentem a criatura, até os espíritos perversos sentem que os homens de bem dominam. Eles fazem uma leitura. Quando um desses senhores que falam essas coisas tentam, de forma hipócrita, né, dominá-los, eles sentem quem está falando com eles. Eles sentem. Por isso eles dão essa resposta. Deixa-me em paz com teu ares de falso religioso, porque você é um hipócrita, vale muito menos do que eu. E eles falam isso. E ele diz aqui, então, não adianta esses religiosos falarem, que Deus, Jesus, tá? Eles não dão nenhum valor quando de uma boca como essa sai o nome de Deus. Pronunciado por quem nenhuma superioridade moral tenha com relação ao Espírito, a palavra Deus é uma palavra como outra qualquer. O mesmo se dá com as coisas santas, com que se procure dominá-los. A mais terrível das armas se torna inofensiva em mãos inábeis a se servirem dela, ou incapazes de manejá-la. Né? Aí pega a cruz, aponta para eles. Não tem valor nenhum na mão daquele indivíduo. Então, como ele estava falando aqui, né? A gente voltando agora para a questão que a gente está estudando, um espírito não pode se substituir a outro, tá? Ele não pode se substituir a outro, mas ele pode pressionar esse espírito, dominá-lo, dominar a sua mente, e através do domínio da mente, ele domina o corpo. Mas isso é temporário, como ele diz aqui, né? É uma posse sempre temporária e intermitente. Então, o espírito desencarnado não pode tomar posse do corpo do outro e ficar ali para o resto da vida. Não pode. Tá? Volta para 174. Desde que não há possessão propriamente dita, então, quando Kardec fala isso aqui, desde que não há possessão propriamente dita, ele diz nesse sentido, de você se apoderar do corpo do outro para você. Entendeu? Para você. O espírito tomar o corpo do outro para ele e não devolver mais. É isso que ele está dizendo. Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, quer dizer, vamos viver juntos para o resto das nossas vidas. Isso não pode. Essa possessão é temporária e intermitente. Aquela passagem do Evangelho, que é bom a gente anotar aí, quando Jesus diz assim, chamada parábola da casa vazia, né? Está em Lucas, capítulo 11, versículo 24 e 26. Quando diz assim, ó, Jesus falou, quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não encontrando, diz,
voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida, em ordem. Essa varrida em ordem quer dizer vazia, sem nada de evangélico a acrescentar. Então vai e traz outros 7 espíritos do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Está lá em Lucas, capítulo 11, versículos 24 a 26, né? Porque é aquela coisa, tem aquele ditado que diz, cabeça vazia, carpintaria do diabo, lembra? Cabeça vazia, carpintaria do diabo. Então, aqui ele até fala aqui, a parábola alerta sobre o perigo do vazio. Lembra que a Joana tem um texto chamado Hora Vazia? É a hora perigosa. A hora vazia. É a hora que você está abrindo brechas para entrar o incauto. Né? Então, a parábola alerta sobre o perigo do vazio deixado após a expulsão. Porque Jesus afastou o espírito, lembra? Mandou que o espírito que estava atormentando aquele homem se retirassem. A mente daquele homem ficou vazia da opressão. Mas aí o que esse homem fez? Então ele fala, deixado após a expulsão, indicando que, se não preenchido, pode tornar-se propenso a influências negativas. Então, o vazio é um grande perigo. É um grande perigo. Se você não preencher aquele espaço vazio com coisas boas, né? Também está em Mateus, capítulo 12, versículos 43 a 45, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a hora vazia. Então, desde que não há possessão propriamente dita, nesse sentido de tomar para ele o corpo, e vamos viver juntos, nós dois, nesse corpo, isto é, coabitação de 2 espíritos no mesmo corpo, durante o resto da vida, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsidiada, ao ponto de sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? E eles respondem, sem dúvida. E são esses os verdadeiros possessos. Esses que ficam com a vontade paralisada, tá? Mas é preciso saibas que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que sofre o consinta. Isso que é o duro, não é? É o duro. E vamos sublinhar. Essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta. Você dá permissão. Quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. O desejá-la, claro, eu não sou simpático às coisas, né? Eu não me identifico com ele. O que ele está me sugerindo, eu gosto. Então, eu consinto. É a tal da hora vazia. Muitos epiléticos ou loucos, que mais necessitavam de médico que de exorcismos, têm sido tomados por processo. No passado, era muito comum as pessoas que tinham algum desequilíbrio mental serem confundidas com possessos, até irem para a fogueira por causa disso, tá, gente? Muita gente foi para a fogueira porque tinha um problema neurológico. Então, não existia, né, os tratamentos que tem hoje, e muita gente foi para a fogueira. Muita criança foi internada em asilos porque tinham certos desequilíbrios, hiperatividade e outras coisas mais, um pouco mais acentuadas. Muita gente sofreu muito por causa disso, né?
porque achavam que eram possessos. Então, uma criança que tinha convulsões, né, ela podia ser considerada, porque dizia que no momento que a criança, né, às vezes a criança caía no chão, né, se debatia. Quem já não viu na escola, isso às vezes acontecia, né? Então, às vezes a medicação não estava sendo dada, que também que acontece isso, né? Às vezes a mãe não dava a medicação correta no horário certo para a criança. Ou então, por outra razão qualquer, a criança às vezes tinha convulsão, se debatia, às vezes se machucava. Eu vi isso acontecer na escola, né, com crianças. Então, naquela época, eles consideravam a pessoa louca, internavam. E muitas pessoas foram até sacrificadas por causa disso, né? Isso se chama ignorância, né? Não sabiam. Aí ele vai ter uma notinha de Kardec aqui. O vocábulo possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, olha aí. Isto é, de uma categoria de seres maus por natureza. E a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo. Pois que, nesse sentido, não há demônios e que dois espíritos não podem, tá? Não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, no sentido de habitar para sempre, tá, gente? Ficar, tomar o corpo do outro como seu domicílio. Não há processos da conformidade da ideia, dessa ideia de tomar o corpo e expulsar o outro ou viver junto com o outro para sempre. Da conformidade da ideia que a esta palavra se acha associada. Essa ideia antiga. O termo possesso só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. E mesmo assim, isso é uma coisa temporária e intermitente. Intermitente quer dizer, é aquele famoso sujeito que está numa possessão, numa subjugação, vamos dizer assim, procura a casa espírita, né? Faz o tratamento espiritual, aí aquele espírito é afastado, é orientado, né? Aí depois do tratamento é aconselhado o que a ele? Que continue a frequentar, que a palestra pública, né? Para receber o passe, para tomar água fluidificada, que procure estudo do evangelho, o que que ele faz? Ele acabou, diz que ele está liberado de tratamento, ele vai embora. Quem trabalhou da reunião de terça-feira, né, quando a pessoa chegava pedindo atendimento fraterno, você via que às vezes era a mesma pessoa. Ela terminou o tratamento, ela ia embora. Aí a gente era orientado que ela voltasse para essas palestras, né, procurava o curso evangélico. E ela não fazia isso. Dali a 3, 4 meses, lá vinha ela de novo. Aí eu queria pedir um atendimento fraterno, aí tu olhava assim, a mesma pessoa. Aí ela passava aquele tempo do tratamento, daqui a pouco ela recebia alta. Dali a 3 ou 4 meses, ela voltava. E sempre numa situação pior. É isso aí que Jesus falou. O espírito foi afastado e essa pessoa fez o quê? Deixou a casa vazia. A obsessão volta. E cada vez pior. Né? Mas é uma escolha que a criatura faz. A criatura faz a escolha. Vamos ver a 475. Pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deste? Sempre é possível. A quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira. Vamos aqui no Livro dos Espíritos, vamos voltar na questão 467. Volta aí uma folha, mais ou menos. 467, é umas 2 folhinhas.
Que a pergunta é: pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Eles dizem sempre é possível. Olha 467. Pode o homem eximir-se, né? Eximir-se, quer dizer, afastar-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam 467, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Vamos do lado da 467, escrever assim, 475, para a gente ver como essas duas questões estão vinculadas. Do lado 467, bota 475. Então, o que está dizendo? Pode, porque esses espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Agora, lá na 475, a gente bota 467, para mostrar que essas duas perguntas estão vinculadas uma na outra. Né? Uma está confirmando a outra. Então, nós não temos mais o que dizer. Desculpas. E essas duas estão ligadas a 254. No item 254, quinta pergunta, que diz que para você se libertar, basta ter o quê? Ascendência moral. Né? Se você tiver ascendência moral sobre os espíritas, eles não virão atrás de você. E ele diz mais lá na 254, do livro dos médiuns, né? 254, item 254, pergunta 5ª, do livro dos médiuns. Eles dizem mais, que não precisa ser espírito superior para você ter ascendência moral sobre os espíritos. Basta ser bom e benevolente. Se você for bom e benevolente. Então, o livro dos médiuns 254, pergunta 5, lá no último parágrafo, está tudo vinculado a essas duas do livro dos espíritos. Sendo bom e benevolente, você consegue essa ascendência moral sobre os espíritos inferiores e dificilmente você terá uma obsessão. Vamos a 476. Aí a gente vê, tudo passa pela pulseirinha da Vera. Né? Tudo passa pela pulseirinha da Vera. Se você tem essa pulseirinha da elevação moral, muitos pecados serão perdoados a quem muito amou. Lembra de Jesus? Muitos pecados serão perdoados a quem muito amou. Se você ama muito, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, a ti mesmo, você tem ascendência moral. Basta ser bom e benevolente. Então, lá, 476. Pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjulgado não a perceba? Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra? E, nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Pergunta interessante. Ele diz aqui, sendo ela um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia, desde que apele para o concurso, para a ajuda dos bons espíritos. Porque quanto mais digna, olha a ascendência moral, for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los. Ascendência moral, lá da 254 do Livro dos Médiuns. Todavia, quando ele sendo ela, esse ela é a terceira pessoa, tá, gente? Aquela que quer ajudar o que está sofrendo. Todavia, ela, né, ela, nada poderá, se o que estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso. Se aquele
que está subjugado não fizer a sua parte, não estiver interessado na melhora. Há pessoas a quem agrada, isso aqui é muito sério, gente. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lhe lisonjeia os gostos e os gestos. Fascinação. Lembra? Olha a pergunta do Kardec. Pode acontecer que a fascinação, Kardec diz que é o tipo de obsessão mais difícil de ser tratada. Porque, primeiro, fascinado, obsediado estão vocês, porque não reconhecem a minha glória, a minha glória. Vocês são obsediados. Tanto sou bom que eu tenho um amigo que é o único e reconhece a minha ascensão, o meu nível elevado. E esse obsessor, ele realmente faz de tudo, ele fica ali. Você é o melhor dos melhores. Você é aquele que não resta dúvida para ninguém. Não é assim? Você é o superior. Você é tudo aquilo, né? Você é o maravilhoso, é o sensacional. Então, a criatura, como ela é vaidosa, ela se derrete. E aqui na questão 200, aqui do Livro dos Médios, 239, vamos ler um pouquinho sobre essa fascinação, que a fascinação, gente, não pensem que ela é difícil de ser instalada, não, hein? Ela não é difícil de ser instalada. Ela é muito mais fácil do que se pensa. Basta a pessoa ter uma vaidade um pouquinho acentuada, porque vaidade todos nós temos. Todos somos vaidosos, tá? Todos somos vaidosos. Então, se você tem a vaidade, agora, sendo um pouquinho mais acentuada, é prato cheio. Então, está lá no 239, do capítulo 23 da obsessão, na parte segunda. A fascinação tem consequências muito mais graves que a obsessão simples. Muito mais graves. Tá? É 239 de O Livro dos Médiuns. Então, a fascinação tem consequências muito mais graves, é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio. O sujeito perde autonomia relativamente às comunicações. O médium fascinado não acredita que o estejam enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo que escreve, ainda quando esse absurdo solte aos olhos de toda a gente. Que escreve, que ele fale, se for psicofônico. A ilusão pode mesmo ir até o ponto de o fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. Fora erro acreditar que a este gênero de obsessão só estão sujeitos as pessoas simples, ignorantes e baldas de senso, quer dizer, pouco inteligentes. Dela não se acham isento nem os homens de mais espírito, os mais instruídos e os mais inteligentes sobre outros aspectos, o que prova que tal aberração é feito de uma causa estranha, cuja influência eles sofrem. Aí, no último parágrafo, ele diz aqui, ó, já dissemos que muito mais graves são as consequências da fascinação. Efetivamente, graças à ilusão que dela decorre, o espírito conduz o indivíduo de que ele chegou a apoderar-se como faria com o cego e pode levá-lo a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fosse a única expressão da verdade. Ainda mais pode levá-lo a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas, né? Então, olha como é difícil, como é uma questão
que a pessoa tem que tomar muito cuidado, que é a fascinação. Então, quando Kardec pergunta, pode acontecer na 476 que a fascinação exercida pelo mau espírito, porque só o mau espírito pode fazer isso, seja de tal ordem que o subjugado não perceba? Então ele falou, né? Eles disseram aqui, sendo assim, poderá uma terceira pessoa ajudar? E qual será a condição dessa terceira pessoa? Então ele está dizendo que uma terceira pessoa pode ajudar, se for uma pessoa de grande ascendência moral, tá? Porque ele diz aqui, tanto maior poder terá essa pessoa sobre os espíritos perfeitos para afastá-lo e sobre os bons para os atrair. Todavia, essa terceira pessoa, mesmo tendo ascendência moral, nada poderá. Se aquele que tiver subjugado não lhe prestar o seu concurso, não fizer a sua parte, não ajudar. E há pessoas a quem agrada uma dependência, de quem lhes lisonjeia os gostos e os desejos. E o fascinador faz isso tranquilamente. É o que melhor ele faz. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro coração, nenhuma influência exercerá. Aquele que não tiver puro coração, nenhuma influência terá sobre os espíritos imperfeitos. E quando ele diz puro coração, ele não está querendo dizer espírito perfeito. Ele está querendo dizer, se ele não for bom e benevolente, não vai adiantar nada. Os bons espíritos não lhe atendem ao chamado. Ah, esse espírito que diz que vai ajudar a livrar o doente da fascinação. Mas é uma pessoa imoral, que não tem uma moral boa. Aí ele pede a ajuda dos bons espíritos. Os bons espíritos não atendem ao chamado dele, não vêm. E os maus não temem. Entendeu? Os maus não temem. Então, aí a gente vai vendo que a gente precisa cuidar da nossa moral. É muito importante isso, né? Aí depois da 477, as fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? Não. Estes últimos riem e se obstinam quando vem alguém tomar isso a sério. 478. Então, para eles, exorcismo, estão nem aí. Só ascendência moral. Só ascendência moral. Pessoas animadas de boas intenções e que, nada obstante, não deixam de ser obsediadas. Ou então, melhor meio de nos livrar dos espíritos obsessores? Cansar-lhes a paciência. Nenhum valor lhes dar as sugestões. Mostrar-lhes que perdem o tempo vendo que nada conseguem, afastam-se. Então, é o que ele diz, às vezes a pessoa é boa. A pessoa é boa, está se esforçando, mas, mesmo assim, ela sofre com a obsessão. Né? Se sofre com obsessão, é porque a brechinha abriu, né, gente? Ou o passado está clamando, né? Hoje ela é uma pessoa boa, mas hoje ser boa não apaga o passado. A história está escrita. E você vai ter que reparar isso. Então, talvez a obsessão que você está sofrendo hoje seja causada por questões do pretérito. Apesar de hoje você ser uma pessoa boa. Então, como você vai resolver isso? Você vai cansar a paciência dele, não dando atenção às sugestões dele. Procurando o quê? Procurando se melhorar. Procurando se evangelizar. E aí, eles vão perder, eles vão se afastar. Por quê? Porque eles veem que ali eles não conseguem nada. Aí a gente pode botar aqui, junto da 478, vamos botar 468? 478, bota aqui, ó.
No final da 478, bota assim, Livro dos Espíritos 468. Vamos lá na 468 para a gente encerrar. 468. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Olha aí. Porque na 478 ele disse, basta você cansar a paciência deles e não dar valor às sugestões que eles dirigem para você, mostrar-lhes que perdem o tempo, vendo eles que nada conseguem com você, se afastam. E na 468, renunciam às suas tentativas os espíritos, cuja influência a vontade do homem repele, pode botar aqui também 478. Liga a 478 na 468 e na 468 a 478, que são perguntas afins. Eles dizem, que querias que fizessem? Que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, olha aí a conjunção, entretanto, ficam à espreita, observando se isso é sério mesmo, ou se é só uma brincadeirinha de momento. Né? Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato. Aí é o que está lá em Mateus, né? Capítulo 12, versículo 40, capítulo 12, versículo 43, 45, né? Está lá, 43, 45. Deixa eu pegar aqui. É aquilo, quando o espírito impuro sai de um homem, ele percorre regiões áridas em busca de descanso, mas não encontra. Então diz consigo mesmo, vou tornar a minha morada de onde saí. Significa, ele ficou à espreita. Ele ficou à espreita. Ao chegar, encontra desocupada, varrida e arrumada. Então vai tomar consigo mais 7 espíritos piores do que ele, lá entram e se instalam. E o último estado deste homem torna-se pior que o primeiro. Assim sucederá igualmente a esta geração má. Ele ficou em espreita para ver se a decisão de repeli-lo era verdadeira ou não. Percebendo que não é, ele volta. Ele volta. Percebendo que é, ele vai, como diz o povo, vai cantar em outra freguesia. Porque sempre terá um esperando por ele. Nós vivemos de provas e expiações, onde a grande maioria são espíritos de terceira ordem, que não vigiam e oram, como Jesus nos ensinou, né? Então, na semana que vem, a gente vai falar sobre isso, sobre prece, sobre vigiar e orar, né? Então, dia 13, 479, bota aí a data, ó, 13/5/24. Então, muito boas essas questões, né? Do Livro dos Espíritos. Sempre chamando a nossa atenção, presta atenção, espírito rebelde, presta atenção, porque tem muita gente à nossa espreita, tem muita gente, vamos dizer assim, nem todo mundo é seu amiguinho, né? Nem todo mundo é nosso amiguinho, principalmente aqueles que nos elogiam muito. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Eu estava achando que possesso e obsessão eram coisas diferentes, não é? O possesso inclui os obsidiados, não é isso? A obsessão, o processo, ele inclui os obsidiados, mas o processo tem um lado bom e mau. Sim, isso eu entendi, que pode ser uma possessão benéfica, Isso. né? A obsessão é sempre má, sempre Sim. praticada por espírito mau. Já a possessão, não. Ela pode ser praticada Pode. por mal, como pode ser praticada por espírito bom. Agora, se é pelo mal, Ela pode é ser. muito mais dura. Que aí ela pode ser a fascinação, a subjugação,
né? Por aí, né? Então, é uma coisa muito difícil. Agora, tudo começa na obsessão simples. Tudo começa aí. Porque às vezes a pessoa diz assim, nossa, mas já começou com possessão. Não. Não. Nossa encarnação pode ter começado com possessão. Mas se ela começou agora com possessão, lá atrás ela já passou pela simples, entendeu? É que nessa encarnação explodiu a possessão. Mas isso já vem de longa data. Já vem de longa data, né? Quando você falou aquela questão, pode uma terceira pessoa, né? E poderá ter eficácia, no caso, pode ser alguém de uma casa espírita, pode ser um atendimento fraterno, pode ser um padre também. Padre, pode ser um Depende. pastor. Não Sim, importa o que ele tem que ter ascendência moral. sim, Tem que ter ascendência moral. Se tiver, ele pode vir até como padre, o pastor, no estilo exorcismo. sim, Até pode vir. Se ele é um padre, ele vai vir com a Bíblia, não é? Com a água benta, com o sim. crucifixo. Se é um pastor, vai vir com a Bíblia. Tudo Mas bem. não é isso que o Espírito vai vir. É. O Espírito não vai vir a água benta, não vai vir o crucifixo, nem a Bíblia. A não ser que seja o Espírito ligado a essas religiões. Ah, tá bom. Entendeu? Aí ele vai, mas o que vai realmente tocar é a ascendência moral do sujeito. Agora, se ele for da igreja evangélica, ele vai respeitar a Bíblia também, vai somar, né? Se ele for da igreja católica, o terço, o crucifixo, o água benta, vai somar. Mas o carro-chefe é a ascendência moral. Porque se ele não tiver ascendência moral, ele pode vir com Bíblia, terço, água benta, crucifixo, ameaça do inferno, e não vai resolver nada. O que importa, o que o Espírito sente, ele falou aqui, o Espírito sente Entende. é ascendência moral. Essa ele sente. E ali não tem. Agora, se não tiver, nada adianta. Nada adianta. É que ele vai dizer, fica na tua, você que tu não tem moral para falar comigo, tu é pior do que eu. Ou você é igual a mim. E aí, né? Você vai dizer o quê? Porque aí você sabe que é verdade. Você sabe que você está tentando afastar o espírito, mas está levando para casa o dinheiro do dízimo. Não é assim? Você, ou se você é um sacerdote católico, você sabe que é lá do estatuto da igreja que padre não pode casar, mas você tem amante. E se você é um espírita, você fala do evangelho de Jesus, mas faz tudo ao contrário, que está no evangelho de Jesus. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Que é a lei áurea. Aí você encontra o sujeito ali na fora, sai de mim, seu morador de rua, você está sujando meu carro, vai para lá, seu bêbado. Saiu da casa espírita. E acabou de dar uma palestra sobre o evangelho, sobre a regra áurea. Entendeu? Então, não adianta nada, né? Não adianta nada. Então, gente, nós vamos fechando por aqui, né? Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, esses alertas. Às vezes as pessoas vão dizer assim, mas está sempre falando a mesma coisa. E aí eu pergunto, já aprendemos a lição? Não, então vamos continuar falando a mesma coisa. Repetindo, até a gente aprender. E não só aprender, mas aprender e colocar em prática. É como diz a música, né, Rose? A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Exatamente, e exemplificar, né? Então, só agradecer a Deus. E hoje, né, hoje nós estaremos às 5h30 iniciando o estudo dessa obra, Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira, né? Obra maravilhosa, já comecei os estudos aqui, muito boa mesmo, e
A Ivone novamente vai trazer para a gente coisas fantásticas. Eu vou mostrar um livro aqui para vocês, que é um livro da Ivone, que ficou muitos anos, com outras obras dela, ela mesmo falou isso, guardadas. E na época ela não teve autorização para publicar, ou não pôde publicar. E aí essas obras ficaram com a família, depois que ela morreu, essas obras foram publicadas. São 3 ou 4. Eram 8, parece que 3 desapareceram, ficaram 5. Uma delas é essa aqui, ó. As 3 revelações. Eu tenho PDF. Agora, no intervalo, eu vou mandar o PDF dessas 3 para vocês, tá? Aí depois vocês olham, porque eu vou até usar, talvez eu use uma delas hoje, essa daqui. As 3 revelações. Eu tenho PDF, agora no intervalo, eu não vou parar, não, eu vou ficar por aqui, mas no intervalo eu vou passar para vocês, tá? Se chegar alguém aí que é gente nova, aí, Denise, tu faz a sala aí rapidinho, e que a pessoa vai entrar, talvez veja que não está dando curso, porque talvez venham pessoas fazer esse estudo. Mas eu vou estar por aqui, então eu vou estar mandando para vocês o PDF, tá bom? Um beijo aí, deixa eu interromper a